Movimento em 1D. Introdução ao movimento unidimensional. O movimento unidimensional ocorre quando um objeto se desloca ao longo de uma única direção, seja ela horizontal ou vertical. É um tipo de movimento simplificado que nos permite estudar a compreender os princípios fundamentais do movimento. Explicação das grandezas fundamentais do movimento, como posição, velocidade e aceleração. Para descrever o movimento em uma dimensão, utilizamos algumas grandezas fundamentais. Primeira grandeza, a posição. A posição de um objeto em movimento é a sua localização em relação a um ponto de referência. Geralmente, escolhemos um ponto fixo como referência e medimos a posição do objeto em relação a esse ponto. A posição pode ser expressa como um valor numérico em uma escala, como metros ou centímetros. Segunda grandeza, a velocidade. A velocidade é a taxa de variação da posição em relação ao tempo. Ela indica o deslocamento do objeto em cada unidade de tempo. A velocidade média é calculada dividindo o deslocamento total pela variação de tempo correspondente. A velocidade instantânea é a velocidade em determinado instante de tempo. A velocidade pode ser positiva, movimento na direção positiva, ou negativa, movimento na direção negativa. Terceira grandeza, a aceleração. A aceleração é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Ela indica a variação da velocidade em cada unidade de tempo. A aceleração média é calculada dividindo a variação de velocidade pelo intervalo de tempo correspondente. A aceleração também pode ser positiva, aceleração, ou negativa, desaceleração ou aceleração negativa. Apresentação das equações do movimento uniforme e do movimento uniforme acelerado. No movimento uniforme, a velocidade é constante ao longo do tempo. Isso significa que o objeto se desloca em linha reta com uma velocidade constante, sem aceleração. As equações do movimento uniforme são utilizadas para descrever esse tipo de movimento. As principais equações são as seguintes. Equação da posição. X é igual a x inicial mais velocidade vezes tempo. A equação da velocidade é v, que é velocidade, é igual a velocidade inicial. No movimento uniforme acelerado, a aceleração é constante ao longo do tempo. Isso implica que a velocidade do objeto está mudando a uma taxa constante. As equações de movimento uniformemente acelerado são utilizadas para descrever esse tipo de movimento. As principais equações são: equação da posição, descrita pela seguinte equação. Equação da velocidade, descrita pela equação seguir, e a equação da aceleração. Exemplos práticos de aplicação das equações do movimento em problemas de física. Um exemplo prático é o lançamento vertical de um objeto. Suponha que um objeto seja lançado verticalmente para cima a partir do solo. Utilizando as equações do movimento uniformemente acelerado, podemos determinar a altura máxima alcançada pelo objeto, o tempo de subida, quando a velocidade se torna zero, e o tempo total de queda, quando o objeto retorna ao solo. Essas informações são úteis para compreender o movimento do objeto e prever seu comportamento em diferentes momentos. Outro exemplo é o movimento de um carro em uma estrada reta. Se conhecermos a velocidade inicial do carro, a aceleração e o tempo decorrido, podemos usar as equações de movimento uniformemente acelerado para determinar a posição final do carro em relação à sua posição inicial. Essas equações são amplamente utilizadas para descrever o movimento de veículos, objeto em queda livre, projéteis e muitos outros sistemas físicos. Essas explicações fornecem uma base sólida para compreender o movimento em uma dimensão e a utilização das equações correspondentes. Ao aplicar corretamente os conceitos e equações, podemos descrever e prever comportamento de objetos em movimento, contribuindo para o estudo da física e seu uso em diversas áreas, como engenharia, astronomia, mecânica, e outras. Movimento em 2 dimensões e 3 dimensões. Introdução ao movimento em 2 e 3 dimensões. O movimento em 2 dimensões ocorre quando um objeto se desloca em um plano, enquanto o movimento em 3 dimensões ocorre quando o objeto se desloca no espaço, considerando todas as 3 dimensões espaciais: altura, largura e profundidade. Esses tipos de movimentos são mais complexos do que o movimento unidimensional, pois envolvem múltiplas direções.
Para descrever o movimento em 2 e 3 dimensões, são utilizadas grandezas vetoriais, que possuem magnitude e direção. Isso ocorre porque, em um espaço bidimensional ou tridimensional, o objeto pode se mover em diferentes direções simultaneamente. Explicação das grandezas vetoriais do movimento em 2 dimensões e 3 dimensões. A posição de um objeto em movimento em 2 ou 3 dimensões é representada por um vetor posição, que indica sua localização e direção no espaço. O vetor posição possui componentes correspondentes a cada eixo do sistema de coordenadas utilizado. A velocidade em 2 dimensões e 3 dimensões também é uma grandeza vetorial, pois além de possuir magnitude, um valor numérico, possui uma direção específica associada. A velocidade é definida como a taxa de variação da posição em relação ao tempo, e em 2 ou 3 dimensões pode ter componentes diferentes em cada direção. Da mesma forma, a aceleração em 2 dimensões e 3 dimensões é uma grandeza vetorial, representando a taxa de variação de velocidade em relação ao tempo. A aceleração também possui componentes correspondentes a cada eixo coordenado e pode variar tanto em magnitude quanto em direção. A apresentação dos componentes da velocidade e da aceleração em 2 dimensões e 3 dimensões. Nos movimentos em 2 e 3 dimensões, a velocidade e a aceleração podem ser decompostas em componentes ao longo dos eixos coordenados. Por exemplo, em um sistema de coordenadas cartesianas, podemos ter as componentes de velocidade ao longo dos eixos x, y e z. Essa decomposição permite analisar o comportamento do objeto em cada direção separadamente, facilitando o estudo do movimento em um espaço multidimensional. Utilização das equações de movimento em 2 dimensões e 3 dimensões. Para resolver problemas de movimento em 2 ou 3 dimensões, utilizamos as equações de movimento vetorial, que relacionam as grandezas vetoriais de movimento. Essas equações são uma extensão das equações utilizadas no movimento unidimensional, mas levando em consideração as múltiplas direções possíveis. As equações de movimento em 2 ou 3 dimensões envolvem o uso de vetores para representar as grandezas físicas, como posição, velocidade e aceleração. Elas permitem determinar a trajetória do objeto, a velocidade em cada direção e a aceleração resultante. Exemplos práticos de aplicação das equações de movimento em problemas de física em 2 dimensões e 3 dimensões. Um exemplo prático é o movimento de um projétil lançado em um ângulo em relação ao solo. Nesse caso, podemos utilizar as equações de movimento em 2 dimensões para determinar a altura máxima atingida pelo projétil, o alcance horizontal e o tempo de voo. Essas informações são fundamentais para compreender o movimento de projéteis, como os disparados em lançamentos de foguetes, balística e outros fenômenos relacionados. Outro exemplo é o movimento de corpos celestes, como planetas e satélites, que ocorre em 3 dimensões. Ao estudar esses movimentos, utilizamos equações vetoriais para descrever as órbitas, a velocidade orbital e a aceleração gravitacional em cada direção. Essas equações permitem prever o comportamento dos corpos celestes e são essenciais para a astronomia e a exploração espacial. Essas explicações fornecem uma base sólida para entender e resolver problemas de movimento em 2 e 3 dimensões. Ao compreender as grandezas vetoriais envolvidas, as componentes de velocidade e a aceleração e as equações de movimento, podemos analisar o movimento em um espaço multidimensional e realizar cálculos precisos em problemas da física.